Bom, a gente não é muito bom em dar nomes aos projetos, então a gente apelidou esse projeto aqui carinhosamente de RSR-FW. Esse carro começou originalmente com um 911 Carrera 1986, da geração G, conhecido mundialmente como G-Model, e a partir dele a gente começou uma série de modificações, algumas bastante conhecidas nesse mundo do Restomod. A primeira modificação que a gente fez foi trocar a frente e a traseira do carro. A frente não mais inclui os para-choques que eram conhecidos na geração G como Impact Bumper, mas agora a gente trouxe o capô longo e as grades de pisca, que são uma marca registrada da geração F-Series, que são os carros pré-73, então entre 64 e 73 eles têm esse capô mais longo, essas grades ao lado da lente do pisca. Outra modificação interessante que a gente fez na dianteira foi o para-choque dianteiro do RSR, que dá nome ao carro, na verdade, que era o carro de corrida da Porsche na época. Os faróis, a gente trocou eles também, eles são uma versão atualizada, então eles têm um canhão de xenon no interior, eles têm um sistema de daylight e embutidos neles a gente tem o pisca, mas eles ainda mantêm a lente externa do carro como se fosse uma original. Dentro da ideia de fazer desse carro um formato mais slim e mais sóbrio, um grande pedido do cliente foi que a gente tivesse não mais cores cromadas, mas sim uma cor mais sóbria. E inspirado num relógio do cliente fabricado em titânio, a gente trouxe esse acabamento que se vê tanto nos faróis, nos frisos das janelas, na roda, todos os metais do carro, eles são esse acabamento que chama Gunmetal, que ele é um acabamento em titânio, basicamente. Se a gente olha esse carro de lado, eu acho que a primeira coisa que chama atenção são as rodas. As rodas também são um conjunto bastante especial, são feitas por uma empresa americana chamada 1552, em parceria com um conhecido do mundo Porsche mundial, que é o Magnus Walker. Então são as rodas que eles carinhosamente chamaram de Outlaw. Elas são numeradas, hoje não se compra mais elas e a gente teve a sorte de ter elas dentro do nosso projeto. Então a gente foi para uma medida maior, as rodas são aro 17, então elas são 1 ou 2 polegadas maiores do que a original. E como a gente alargou o carro, ele usa um kit do RSR também e ele tem uma largura bastante evidente, a gente compensou essa largura com a largura das rodas também, então na dianteira ele usa rodas de 9 polegadas e na traseira ele usa rodas de 11 polegadas. A parte traseira do carro também sofreu bastante modificação, mas de uma forma mais singela ao olho. Então a gente tem também um para-choque traseiro do RSR e talvez a parte que chame mais atenção na traseira seja a tampa. Ela usa, na verdade, uma tampa de um modelo mais moderno, do 964, a geração 964 e 993, que vão ser os carros dos anos 90. Ela é uma tampa ativa, então ao toque de um botão ela sobe um aerofólio e assim como ela também pode recolher o aerofólio. E uma parte que chama atenção para uma área que foi dado muita ênfase no projeto é a ponteira de escapamento. Essa ponteira também é fabricada em titânio, então ela tem a coloração que conversa com o restante do carro. Essa ponteira ela é emprestada de um outro modelo da Porsche mais moderna, do GT3 e GT3 RS da geração 991, um carro aí de 2018, 2019, porque não só a ponteira, como a secção traseira do escapamento ali, que seria o abafador traseiro, esse também em titânio, vem desse mesmo carro do GT3 RS. E falando da parte de escapamento, a gente fala imediatamente do motor, porque esse sim foi uma peça central desse projeto. Uma das condições que o cliente colocou no início do projeto é que, o carro teria que ser azul e 2, que ele teria que ter um ronco e um motor muito peculiar, único e clássico. Então, por isso a gente emprestou da Porsche mais moderna esse escapamento, porque ao nosso gosto o GT3 RS da geração 991 é um dos melhores roncos da marca, um dos melhores cantores, por assim dizer, da marca.
Então, colocando isso no motor, a gente deu ênfase em fazer esse motor não algo extremamente potente, mas algo extremamente usável, confortável de andar. Bom, o motor desse carro aqui recebeu bastante atenção. Originalmente ele era um motor de 3.2 litros e uma das primeiras medidas que a gente fez foi aumentar a cilindrada desse motor. Então hoje ele recebe um kit da MAHLE, um kit 3.4, então a gente aumentou de 3.2 para 3.4. E uma vez que tu aumenta o tamanho do motor, a próxima providência é garantir que mais ar entre nesse motor. A gente fez isso aqui mesmo dentro da empresa, com esse kit de ITBs, que são essas cornetas aqui, que cada uma alimenta um dos 6 cilindros do motor. A gente desenvolveu esse kit inteiramente aqui dentro da empresa. Ele, ao contrário da grande maioria das ofertas desses kits que existem lá fora, ele é eletronicamente controlado, então não existe um cabo entre o acelerador e essa parte do motor, mas sim um fio, e isso tudo é controlado pela Fueltech. Além da adição desses ITBs, a gente tem adição de 2 comandos de válvula da Porsche Cup, na verdade, dos anos 90, deixa o motor um pouco mais agressivo. E o escape é um híbrido, na verdade, entre um escape para o motor 3.4 em inox. Uma parte importante que inclusa nesse motor aqui é, na verdade, o ar-condicionado. A gente faz uma remodelagem do sistema por completo, usa um compressor mais moderno que garante mais eficiência, mais conforto dentro do carro. Então todo o sistema de ar-condicionado é revisado para garantir que tudo funcione bem. Bom, a potência desse motor aqui, ela chega nas rodas através de um câmbio que é basicamente o câmbio original do carro, um câmbio 915, é o modelo dele, de 5 marchas manual, completamente revisado também, com adição de um diferencial blocante que faz com que o carro tenha uma tocada mais divertida. E para parar esse carro, a gente também não mediu esforços, ele usa um sistema de freio, na verdade, de um Boxster S da geração 981, e é uma versão que é conhecida como Big Brakes, então ele tem uma capacidade de frenagem aquém e à altura da capacidade de aceleração que ele tem também. E finalizando a parte traseira do carro, a gente tem essa asa aqui. Essa asa, na verdade, vem emprestada da geração 993 e 964. Ela é uma asa ativa, que ela tanto se estende quanto se recolhe ao toque de um botão. Visto que a gente usa Fueltech, o cliente optou então por ter a parte da ECU que conta com uma tela de LCD para acompanhar os parâmetros do motor. Ele gostaria de ter isso à vista, então para isso a gente integrou, a gente fabricou aqui na empresa também, até na impressora 3D, um console central inteiro para o carro, e nesse console a gente tem a Fueltech, um módulo FT600 que toca e gerencia esse motor, e a gente tem 2 botões que também foram um pedido do cliente. A gente tem um botão que comanda essa asa traseira, que ela então levanta e abaixa, e a gente tem um segundo botão, que é um botão chamado de Pops and Bangs, que ao toque de um botão o carro começa a literalmente ter os Pops and Bangs, ou então os estouros e os fogos. A gente integrou isso tudo dentro do carro de uma maneira fluida. O 911G e o F, eles são de uma geração onde os carros não tinham porta-copos, e a gente entende que hoje isso é algo interessante, a gente integrou isso também nesse console central. Uma parte super importante do carro são os bancos. A gente optou logo cedo por não mais usar os bancos originais do carro, a gente trouxe um par de bancos Recaro CS, e imediatamente quando eles chegaram, a gente levou eles para a estofaria, porque uma parte super importante do carro é o interior, o toque do interior, e a gente tomou uma decisão logo no início de fazer um interior preto, mas todo ele mesclado com couro e alcântara. Então os bancos foram revestidos em couro, uma costura contrastante que acompanha todo o interior do carro na cor azul, e essa mescla de alcântara e couro, ela passa desde os bancos, as laterais de porta, o painel, o tabelê, que seria o acabamento superior do painel, passa pelo tampão traseiro e as laterais internas do carro todas. Dentro do carro a gente tem um acessório que chama atenção, que é essa fibra pintada na cor do carro. Ela encapa e faz as vezes do que seria o carpete anteriormente no carro. Ele dá uma rigidez e um formato super bonito e interessante para o carro no interior. E
Para integrar essa cor azul que a gente tem no exterior do carro, a gente pintou o tacômetro do carro, o contagiros, na cor do carro, na cor externa do carro também. Bom, então para entretenimento a gente instalou um kit da Porsche Classic, chama PCCM. Ele tem o tamanho do rádio original da Porsche, mas dentro desse módulo atualizado a gente tem Apple CarPlay, navegação, Bluetooth, telefone, essas coisas todas. Ainda dentro do carro e seguindo a ideia dos bancos, a gente atualizou o volante. O volante é um volante Momo protótipo, que também ao chegar foi imediatamente levado para o nosso setor de estofaria. Estofado com alcântara, com a cor contrastante também da costura azul. Bom, a alavanca de marcha também recebeu atenção. É uma peça toda ela usinada em alumínio, anodizada em preto, para conversar com o interior do carro, que tem esse tom mais escuro. Inclusive as soleiras, as pedaleiras do carro são todas desenvolvidas aqui dentro da empresa também, dentro desse nosso ideia de poder desenvolver tudo aqui no Brasil, tudo aqui dentro da empresa. E para acompanhar todo esse interior do carro, a gente não economizou atenção, tampouco esforço, inclusive no porta-malas. Muita coisa foi desenvolvida aqui para fazer dessa parte que, embora ninguém habite, é uma parte importante do carro, a gente manteve o mesmo nível de acabamento. Todas as peças são desenvolvidas em fibra, feitas aqui na empresa, todo o acabamento, inclusive a parte funcional de pontos para fazer uma recarga de bateria, carregador de bateria, tudo isso tem espera dentro do porta-mala, então além de bonito, ele precisa cumprir uma função e eu acredito que a gente conseguiu fazer isso com sucesso. A cor foi um grande dilema nesse projeto. Desde o início a gente tinha então acordado que a cor teria que ser azul, mas o azul talvez seja o espectro mais difundido e com maiores variações. A gente tentou durante muito tempo, dentro do guarda-chuva da própria Porsche, achar uma tonalidade, mas a gente precisou ir num país vizinho, a gente chegou até a Itália e a gente acabou se aproveitando de uma empresa de Maranello para pegar uma cor. O nome dessa cor se chama Blue Swatters. Eu acredito que no Brasil a gente deve ter 1 ou 2 carros da marca italiana Ferrari com essa cor. Então ela é uma cor muito especial porque com baixa incidência de luz ela tende a ter uma tonalidade de um azul mais escuro e sob o sol ou sob os contrastes do sol e uma alta incidência de luz ela tende para um tom roxo. Inclusive a gente brinca com o cliente que ele acaba tendo de 2 a 3 carros dependendo a luz que bate no carro, porque ora ele é mais escuro, ora ele é mais roxo, ora ele é mais claro. Uma parte importante era fazer com que o logo, o emblema da Porsche, converse com o resto do carro. E dentro dessa temática que a gente queria ter apenas azul e essa cor de titânio, esse gunmetal, a gente pegou de um modelo recém-lançado, do novo Turbo, o emblema de capô, que nesse carro ele é basicamente monocromático entre cinza e preto e que, ao nosso ver, ficou super interessante no projeto. E uma parte que normalmente os projetos, os restomóveis, eles acabam não dando atenção são os espelhos, e eles são importantes por 2 motivos. Um, pela funcionalidade, seja pelo ruído aerodinâmico que ele causa e seja pela capacidade de visão, e 2, pela estética. E nesse caso a gente também pega emprestado de uma outra geração da Porsche, da geração 964 e 993, os espelhos. Eles são mais discretos, mais modernos e ao mesmo tempo são elétricos, então facilita um pouco o uso. E, de novo, eles completam esse projeto que a gente buscava esse visual mais slim, mais fluido do carro. O grande desafio de trabalhar com 911 e principalmente o Restomod é que é um carro muito pequeno. E ele sendo muito pequeno, a gente tem muito pouco espaço, tanto para detalhes quanto para inventar alguma coisa. E como ele é diminuto dessa maneira, qualquer modificação exagerada, ela causa um efeito contrário. É um efeito ruim e ela pode estragar o projeto como um todo. E tentando trazer uma modernidade para o projeto, mas não descaracterizando a era dele, que são os anos 70 e 80, a gente incluiu na dianteira tanto as grades de pisca quanto a grade do radiador dianteiro, a exata mesma grade que é usada no GT3 RS novo, na geração 992. Então a gente traz esse visual um pouco mais moderno, mas que eu acho que conversa bem com a temática vintage do carro. Então esse é o projeto RSR-FW, um projeto que nos exigiu muito da equipe, do trabalho, da dedicação de todos,
mas hoje a gente tem um orgulho de entregar e saber que ele acompanha não só um nível nacional, mas um nível mundial do que a gente vê dentro do universo de Restomod e de projetos desse nível em Porsche.